E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta parte dessa série aí, creio que seja a quinta e a última. Beleza, pessoal? Depois de uma longa série de vídeos aí e testes, creio que a gente vai finalizando aqui com esse vídeo os testes aí das células depois de um ano de uso no sistema, tá? No último vídeo, a gente fez um teste aí de tentativa, na verdade, de balanceamento das células com o próprio balanceador ou os balanceadores, né, que a gente usou aí o outro de capacitor, tá? Quem não viu o último vídeo, eu sugiro assistir antes desse aqui, ou não vai entender muita coisa, tá? E aqui, pessoal, me proporam um teste para ser feito com o balanceador ativo funcionando com menor corrente, para ver se ele transferindo menor corrente ele consegue desequilibrar menos aqui. É até estranho dizer, né, um balanceador desequilibrar, mas isso aí a gente já vem falando há bastante tempo, as causas, os motivos, tá? Acompanhe a série aí que vocês vão entender. E aí a gente vai baixar primeiramente a gente vai fazer um teste completo com as configurações normais de sempre, tá? Que eu uso lá no sistema. E em seguida a gente vai carregar de novo as células a 100%. No momento elas aqui já estão balanceadas, tá? Foi feito um top balance perfeito. Estão a 100% aí de recarga. E a gente vai proceder com o teste da forma normal. Vamos ver o quantos ampere-hora ela vai entregar, tá? E depois a gente recarrega até 100% de novo e descarrega novamente aí para ver o que ela vai entregar. Tá? E dessa vez, pessoal, a gente vai forçar até o talo aí, 2,5 volts, tá? Não vou ter miséria aqui, não vou ter dó, né, das células. A gente vai ver o que de fato elas estão entregando aí a 100% de DOD, tá bom? Olha lá, ó, 28,7, elas estão carregadas aí, tá bom? A questão de ampere-hora aqui, a gente vai usar 20 amperes. Vou até já deixar configurado aqui, 20. Vamos fazer a descarga aí a 20. 3 ponto... Aqui tá carga, né? Recarga. Vamos descarregar, né? A 20 amperes. 20. Tensão de corte. 2,5. 2,5. E aí, vamos iniciar o teste, tá certo? Deixa eu ver, tinha um detalhe a mais para falar para vocês aqui, pessoal. Enfim, ao longo do vídeo aí, a gente vai lembrando dos detalhes e vai mencionando, tá certo, pessoal? Então é isso daí, vamos iniciar aqui, sem se alongar demais. Tá aí. Eu ia falar o seguinte, a gente vai revisar aqui as configurações da BMS, tá? Eu vou olhar aqui como que estão. Na verdade, eu vou até parar aqui o teste, vou dar um stop aqui, e vamos lá revisar as configurações da BMS antes de tudo. A gente descarregou aí 9 mA, a gente bota para carregar de novo, não tem problema. Rapidinho aí ela topa de novo a carga. Até mais. Revisando aí, pessoal, as configurações, vocês estão vendo aí que a proteção de sobretensão já está até ativa, é porque eu botei o carregador aqui para carregar aqueles 9 mA lá que a gente gastou, tá? A misériazinha lá de corrente que a gente acabou de gastar, tô repondo de volta. E aí só para rever as configurações aqui, ó. Proteção 365. Isso aqui eu vou alterar o padrão, tá? Que é a recuperação aí de tensão após a proteção atuar. Vamos lá, 3, tá 3,55. Por que ela fica em 3? 3,5. Deixa 3,5. Ela vai desligar aí com 2,5. Vou botar aqui para entrar com 2,5 a proteção. Ela deu uma falha aqui, pessoal. Não sei por que deu essa falha. Eu acho que ela não aceita. Deixa aí 2,6 mesmo. Vou botar aqui. Ela aceitou. Não, é 2,65. Ela só desliga com 2,50 totalmente a BMS, tá? Ela trava completamente. Ela faz um power off aí, ó. Tá? Então ela vai proteger com 2,650. Tá? A gente pode botar nosso teste lá. Vamos deixar com 2,5 volts mesmo lá no teste, não tem problema não. Balanceamento aqui só vai entrar com 3,45. Máxima corrente agora vou deixar em 2 amperes mesmo. E é isso daí. Tá tudo certo o resto aqui. A proteção ela só vai soltar quando cair aí a tensão para 3,5.
Mas está tudo bem carregado, ó, tudo 3.62, e aí já dá para a gente iniciar o nosso teste lá. Pessoal, estamos voltando aqui para um pequeno detalhe. Eu não vou ter como proceder esse teste a 3 ampere, tá? Vai demorar demais. Infelizmente, esse ZKE-TEC ele tem algumas limitações de corrente dependendo da tensão que a gente usa, tá? Várias limitaçõezinhas aí que me deixam um pouco insatisfeito com ele em determinadas questões aqui. Como a gente não vai precisar de gráfico, e o teste anterior eu lembro que a gente fez aí lá no primeiro vídeo, segundo se não me engano, com a Torch. O Torch faz tranquilamente aí 20 amperes, tá? 10 ou 20 amperes, se não me engano, acho que faz 20. Então vamos carregar novamente aí, tá? A 29.2 para as células recarregarem no topo. E vamos tirar o EBC da jogada aqui. Não dá para continuar esse teste aí a 3 amperes não, tá? É muito demorado e também essas células trabalham aí dia a dia com um ampere muito mais alto de descarga, beleza? Então já já a gente volta com o dito cujo aqui, a Torch. Pronto, pessoal, montado aqui novamente o cenário aqui mais favorável para esse teste, tá? A gente aí acaba esquecendo aí dos detalhes e eu acabei iniciando um teste lá com o EBC, porque esqueci desse detalhe aí que ele não faz, tá? Uma corrente mais alta com a tensão mais elevada, tá? E aqui foi até bom a gente voltar aqui, porque aqui a gente tem um histórico do último teste, ó. Tá? A gente colocou para descarregar até 24 volts aí e deu 88.3, né? Aquele teste lá antes da gente descobrir que tinha célula aí entregando menor corrente. Na verdade a gente já tinha descoberto e a gente resolveu atestar aqui no Atorch para ver se tinha alguma diferença e entregou isso daí, ó, tá? Então a gente vai reconfigurar aqui os parâmetros dele e botar para testar aí para a gente ver, ter um dado aí, um parâmetro para a gente comparar com o teste que a gente vai fazer a seguir, né? Como já explicado, tá? A gente vai configurar aqui e já a gente retorna aí já com o início do teste. De volta aí, galera, já com os parâmetros configurados, tá? Zerado aí o contador de ampere-hora. Vamos descarregar aí até 20 volts. Provavelmente ela não vai chegar até 20 por conta de uma célula aí, aquela célula lá que está com a tensão baixa, né? Mas vamos iniciar. Na verdade aí, mais um detalhe que eu esqueci, né? Esse testador aí não faz 20 amperes também. Vamos reduzir aí para... Vamos ver aqui o que a gente pode colocar. Vou botar 10 amperes, ver se ele faz 10 amperes. 10 amperes. Também não faz 10 amperes. Mas eu sei que ele faz mais que o outro. Bora botar, eu acho que eu botei 7 amperes da outra vez, se não me engano. Vamos reduzir para 7. 7. Será que faz 8? Vamos ver. Também não faz 8. Que pena, né, pessoal? Então esse teste vai demorar aqui mais tempo do que eu esperava. Também não faz. Vamos lá. 6 amperes tem que fazer. Aí é brincadeira com nós aqui. Então vamos lá. A gente não desiste não. 5 amperes vai. 5 amperes, né? Tinha me esquecido completamente aí desses detalhes aí. Essas coisas pequenas aí me passa desapercebido. Eu sempre esqueço. Mas na hora que eu vou botar o teste novo aí, a gente quebra a cara e configura certinho. Então vai ter que ser 5 amperes. Vai demorar, né? Pra mim aqui, mas pra vocês aí não vai ser mais que um pulo aí, em poucos segundos. Estamos de volta. Fala pessoal, 10 da noite aí já. Estamos aqui mais ou menos aí na metade do teste, né, de capacidade aí do pack de 24 volts, né, com a nossa dita cuja aí problemática aí, célula 8, tá? Olha lá como é que ela tá mais baixa que as outras, ó. 3.22, né? A maior aí tá com 3.242 e é o que vinha acontecendo, né? Antes, não é mais novidade isso daí, tá? O que eu quero falar com vocês é o seguinte, pessoal. No próximo teste, a gente vai tentar colocar aí o balanceador para atuar na descarga, porque a gente tinha feito um teste com o balanceador na recarga, né? Vamos colocar o balanceador aí na descarga para a gente ver se a célula 8 conseguir permanecer numa tensão mais equiparada às outras. Será que, sendo assim, a gente não conseguiria extrair um pouco mais de ampere?
hora até os 2,5 volts, porque eu penso o seguinte: se ela conseguir manter um equilíbrio mais próximo das outras, a BMS vai demorar mais tempo para entrar em proteção na parte mais baixa aí da proteção, né? Lá dos 2,5 volts ou 3 volts que seja. Tá? Então a minha esperança é que com isso a gente consiga um aproveitamento melhor, né? Se ela conseguir manter, né? Creio eu que ela não vai conseguir, mas a gente só vai ter certeza aí durante o teste. Tá? Eu vou fazer uma segunda descarga, mas com o balanceador atuando aí o tempo todo para a gente ver o que vai dar. Né? A intenção era testar com o balanceador com a corrente menor, mas num teste fazendo uma recarga com o balanceador atuando e na descarga também com o balanceador também atuando aí no sistema. Né? Vai demorar bastante. Né? Eu vou ver aqui a viabilidade da gente realizar 3 testes aí, provavelmente serão 3 testes, e a gente vai ver qual que vai dar um resultado melhor. Tá? Dando um resultado bom aí, ela não desequilibrando de forma muito alta, né? Principalmente lá no final da recarga, que é o momento mais crítico aí, a gente tenta manter agora sim o balanceador atuando aí o tempo todo, né? Mas aí a gente só vai saber se realmente vai ter alguma vantagem aí ou algum tipo de problema no uso no sistema mesmo, com os outros packs, né, com consumo mais elevado, a descarga e recarga mais elevada, se isso daí não vai acabar gerando um desequilíbrio sempre lá no final da recarga. Né? Mas a gente vai fazer esse teste aí com as células fora do sistema, para pelo menos ter como uma coisa aí para sanar pelo menos a nossa curiosidade, né? Se o balanceador realmente vai atuar de forma positiva aí em algum sentido, né? De pelo menos, eu ia falando, pessoal, de pelo menos aí o pack entregar um pouco mais de ampere-hora aí, pouco que seja a mais, mas já seria uma vantagem, correto? A gravação parou aí, pessoal, por isso que eu continuei, tá? Nessa sequência aí, tá bom? Então é isso daí, a gente retorna aí com o resultado lá do teste, beleza? Até já! E aí, pessoal, bom dia daqui do meu lado, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você estiver assistindo. Olha aí, galera, consegui extrair aí 91 amperes do pack de 24 volts, né? Por que somente 91, né? A célula, logicamente, essa aqui foi a limitadora aí total do descarregamento. E vocês podem ver aqui, ó, não baixou até 20 volts, justamente por conta da célula lá que está fazendo a BMS entrar em proteção. Ela deve ter baixado aqui até uns 24,2. Aí aqui, como ela recupera, acaba que sobe um pouco, né, a tensão. Eu vou mostrar na BMS para vocês aí no aplicativo como é que tá lá a tensão das células. Já já a gente volta aí com os dados. Então, pessoal, como vocês podem ver aí em vermelho, célula 8, 2,89, tá? Ela descarregou pouco abaixo aí dos 3 volts, provavelmente até uns 2,7, 2,75. Enfim, eu não consegui monitorar aí exatamente o momento da entrada da proteção do BMS, porque foi na madrugada, né, pessoal? E aí, agora pela manhã, que eu tô conseguindo ver. Deixa eu voltar aqui, só para conferir as configurações aqui de retorno, porque a proteção ela saiu, né? Então, ela tá para recuperar com 2,65, não é isso mesmo, 2,65. Então, a célula provavelmente deve ter descido aí até uns 2,7, 2,6. Eu acho que não foi. Deve ter ido mais ou menos nessa faixa aí. Aí a BMS entrada de proteção mesmo. E as outras células aí, ó, elas estão com. Estão um pouco bem, estão até um pouco desequilibradas, né? Também em relação uma e a outra aí. Vocês podem ver células aqui com 3.12, 3.16, 3.14, 15, 16 de novo e ponto 12, tá? Bem desequilibradas. São células que passaram por um top balance perfeito. Outra aqui a mais, ó, 3.18. Vai ser nesse nível aqui de 3.18 que a gente vai ter que nivelar aí mais ou menos para BMS não entrar em proteção. 3.15 talvez, tá?
mas acaba que outras células aí não baixa. Essa aí, a 7 mesmo, que está em azul, ela não baixou tanto, ela está com mais energia. Aqui está com mais energia em relação às outras, correto? Então, o que a gente vai fazer aqui no próximo teste, eu vou carregar normalmente, não vou deixar o balanceador entrar, tá? Não vou mexer em configuração de balanceador. E na descarga, eu vou deixar o balanceador ativo para ver o que ele consegue fazer aí com essa célula 8 durante o descarregamento e para ver se a gente consegue um aproveitamento maior aí para fazer a BMS tentar entrar o mais depois possível, né? Vamos ver se isso aí vai render para a gente aí um pouco mais de ampere-hora do PEC, que agora foram, aí como vocês viram, foram 91 amperes-hora, tá certo? Então vou proceder aqui com o carregamento, iniciar a descarga com o balanceador ativo, tá? E aí a gente volta com o resultado final, tá bom, pessoal? Até mais. Galera, eu falei que voltava aí só com o resultado final, né? Mas vamos lá. Estou carregando aqui com a fonte, carregando aqui com o carregador, tá? Olha aí, para ajudar aí na velocidade. Tá? Esse carregador aqui já mostrei em outro vídeo. Ele carrega em 12 e 24 volts. Ali em cima tá o testador, tá? Da capacidade, como vocês já viram aí. Então tá toda a parafernália montada aqui para esse teste. E galera, eu vi aqui, eu voltei para mostrar novamente também o aplicativo aí para vocês. As células, ela meio que se equilibram naturalmente, tá? O balanceador está desativado, vou mostrar para vocês. E a diferença entre as células, elas começam a reduzir novamente quando elas são recarregadas, tá? Então, eu creio que colocar um balanceador aqui, ela vai, na verdade, acabar criando uma situação aí desfavorável, tá? De desequilíbrio nessa situação aí. A gente pode testar para efeitos aí, entre aspas, aí, científicos, né? Mas tô com sérias dúvidas aqui se eu não vou destruir com todo o equilíbrio no topo que foi feito. Tá? Elas desequilibram lá embaixo, mas lá em cima elas se reequilibram de novo. Tá? Eu vou entrar no aplicativo aí e a gente continua o papo. Eu não mostrei lá na sequência anterior, pessoal, anterior a essa última aí, do aplicativo, esse ponto aqui, né, que a diferença de potencial lá estava em 284 aproximadamente aí, entre as células, ó. Nada foi feito, tá, o balanceador está desativado, e vocês podem notar aí, né, que caiu para 24 milivolts a diferença. A célula 8, ela já subiu aí para 3.28, e vocês podem ver que todas as outras aí meio que deram uma equilibrada, ó. Tá? Naturalmente elas se equilibraram aí. Elas só dão diferença mesmo lá embaixo, né? No mais próximo para o final da descarga, certo? Então, a minha dúvida é a seguinte: se a gente meter um balanceador aí para atuar durante uma descarga, durante um consumo, na verdade eu já tenho essa prova aqui para mim que ele vai desequilibrar, né? Mas a intenção é ver se mesmo desequilibrando ele consegue estabilizar a célula 8 um pouco mais e fazer a BMS entrar em proteção um pouco mais tarde, e sendo assim, entregando aí teoricamente um pouco mais de corrente. Vamos ver se essa teoria aí se comprova na prática. Eu tenho sérias dúvidas aí que não vai surtir efeito, vai piorar a situação. Esse vai ser o próximo teste que a gente vai fazer, tá? Em seguida a gente pode fazer um teste aí com menos corrente para ver se vai funcionar melhor, né? Abaixar a corrente aqui de balanceamento da BMS, né? Do balanceador dela. Vamos até ver aqui se ela aceita baixar, porque eu venho falando isso daí, eu não testei isso daqui ainda, tá certo? Eu sempre faço um negócio ao vivo aí antes mesmo de testar para vocês, tá? Mas vamos ver aqui, que ela aceita baixar, ela aceita, mas o quanto eu não sei. Vamos botar 0.5 para ver se ela aceita. Eu acho que ela não aceita vírgula, pessoal, mas vamos ver aqui. Aceita, 0.3, não, beleza, show de bola. Eu vou botar depois 0.5, tá? Que é 500 mA e deixar o balanceador. Pessoal, foi mal aí, voltando aqui. Então ele faz aí, né, os meio ampere, 500 mA, e a gente vai deixar o balanceador aí o tempo todo fazendo o serviço dele desde o início até o fim, do fim ao início, para a gente ver se a gente consegue extrair de fato alguma coisa a mais nessas células nessa condição também. Tá? Então vão ser 2 testes a mais que vai ser feito, uma descarga aí balanceando em 2 amperes e uma descarga e recarga aí a 1000 ampere e ver o que bicho vai dar aí, né? Vamos ver?
né? Só aguardarem um pouquinho aí que rapidão a gente está de volta. Olha aí, pessoal, sempre eu tô de volta sem mostrar o que eu falo que de fato eu vou mostrar, né? Que eu falei que ia mostrar o resultado final, mas eu tenho que voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, se um balanceador tá ativo, a gente vê aí um equilíbrio já, ó, das células, tá? De fato é o que o Top Balance já fez lá no início, né? Da montagem do pack. Olha lá, 4 milivolts sem o balanceador em nenhum momento atuar, tá? Ele está configurado para atuar apenas com 3.45 volts. E aí, né, como a gente não chegou nesse patamar ainda, não tem por que ele tá influenciando nessa questão, tá bom? Então, se eu colocasse nesse momento aí o balanceador para atuar, com certeza ele teria desequilibrado esse equilíbrio atual aí, ó, tá certo? Opa, ele teria bagunçado aí com essa questão aí de estar aí, ó, equilibrado a 4 milivolts. Ele ia tentar equilibrar lá embaixo, né? Seria vamos dizer assim, um bottom balance, né? Por assim dizer. Ele ia tentar fazer um equilíbrio tirando a energia de células que já estavam de fato equilibradas. O que acontece de fato aqui é a diferença aí de ampere-hora de célula a célula e o desgaste disparelho dessas células, né? Que acaba gerando nos extremos aí, principalmente no descarregamento, esse comportamento aí já apresentado para vocês, tá certo? Então, mais um exemplo aí que o balanceador nem sempre ele é benéfico aí no sistema, mas, como eu já falei, a gente vai fazer o teste aí em nome aí da ciência, né, por assim dizer. Tá bom, pessoal? Então, aguarde aí que já a gente volta com mais uma tomada. Pessoal, finalizado aí a recarga, tá? Vocês conseguem ver aí um equilíbrio perfeito das células aí no top balance, tá? O último top balance feito. 4 milivolts, o balanceador, eu cheguei a entrar uma vez aqui antes, olha lá, ele entra assim que chega a 5 milivolts, tá? Mas as células estão muito equilibradas, tá? Ele entrou por muito pouco tempo aí, tá? Então lá no topo elas estão equilibradas, o problema sempre acontece lá no finalzinho da descarga, tá certo, pessoal? Então, a gente vai proceder agora aqui com a nova descarga, com as novas configurações que a gente vai fazer aqui, para o balanceador atuar aí o tempo todo, né? O que a gente vai fazer para ele atuar o tempo todo? Vamos colocar aqui para ele balancear aí até 3.15, tá bom? Ou a partir, né? Dependendo aí da hora que ele começar. E com a diferença lá de 5 mesmo, ok? Tá bom, pessoal? Vou preparar aqui o descarregador para a gente iniciar aí o teste, beleza? Pessoal, não tem nem um minuto que eu coloquei aí o teste para iniciar e eu resolvi mudar uma configuração aqui, tá? Porque o balanceador já tinha começado a atuar e, como eu falei, né? Isso aí vai dar ruim lá no final. Tá, o que eu fiz aqui? Para ele não ficar atuando aí desnecessariamente, porque como a gente viu, a bateria em repouso, ela mostrou lá equilíbrio total, 4 milivolts, 3. Então, para que o balanceador vai interferir nesse processo aí, justamente quando eu iniciei a descarga, já teve uma pequena diferença maior ali de tensão, né, entre as células. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu cheguei aqui, ó, e coloquei a diferença para 10 milivolts, tá? Vamos deixar aí 10 milivolts para ele começar a atuar aí apenas quando de fato houver uma diferença maior, tá? Esse foi o meu pensamento aqui atual. Se isso aí vai surtir um efeito positivo ou negativo, vamos observar lá no final, beleza? Voltei aí só para mostrar esse fato aí para vocês, tá bom? Até mais. Pessoal, passaram-se aí praticamente 5 horas desde que a gente iniciou o teste e olha um detalhe aqui, vou mostrar para vocês aqui. A célula 8 começou a apresentar uma queda, né, de tensão e a diferença aí de 11, 12 milivolts, né, o balanceador já está atuando, certo? Vamos ver por quanto tempo aí ele vai ficar atuando, né? Provavelmente agora, daí em diante, ele vai ficar atuando o tempo todo. E se isso aí vai surtir alguma diferença, né? Eu tenho minhas sérias dúvidas aqui que vai causar alguma diferença no final, né? Se muito aí, vai ser uma diferença bem pequena, talvez não compense um possível desequilíbrio aí das células, né? Porque na hora que a gente voltar a recarregar, pode ser que lá tem um efeito inverso, né? Ela equilibra embaixo, mas desequilibra lá em cima. E aí a gente vai ter um problema de carregamento, né? A gente vai ter um tempo aumentado aí de carregamento, que a BMS vai acabar entrando em proteção, e aí talvez no dia a dia a gente não tenha nem tempo hábil de geração
se a proteção ficar entrando o tempo todo lá no topo, né? Ou próximo do topo lá do carregamento, tá certo? Mas com essa análise aí, a gente vai tentar tirar essas conclusões, tá bom? Então é isso daí, até mais. Fala pessoal, bom dia daqui do meu lado, beleza? Olha aí galera, já tá quase no finalzinho da descarga aí. Quando eu cheguei aqui para verificar, o balanceamento tinha parado, tá pessoal? Porque eu coloquei ele para balancear a partir aí dos 3.15. Eu peguei e baixei para 3, tá? Já no final aí, talvez não vai sentir muita diferença. Mas o que eu percebi até o momento é que a diferença de potencial até o momento está menor, tá? Tá em 99 milivolts. Vamos ver aqui. 100 milivolts agora, tá? Assim que eu liguei ela estava em 82 milivolts. E aí começou a subir. Vamos ver onde que ela vai parar. Da outra vez eu me lembro que estava em torno de 284, 280 aí. Só isso daí não sei se vai surtir algum tipo de benefício. Até o momento a gente está com, deixa eu olhar aqui, aproximando de 91 ampere-hora, que foi o que a gente já tinha conseguido da outra vez. Então, aparentemente não está surtindo muito efeito não, tá pessoal? Mas vamos observar, tá? Se conseguir 1 ampere a mais aí, eu digo que foi, de certa forma, uma pequena vantagem, mas a gente vai ter que ver agora no equilíbrio na recarga, tá? Que muito provavelmente aí ela desequilibrou algumas células. E na recarga também, se a gente deixar esse balanceador ativo aí a partir dos 3 volts, com certeza no final vai criar um desequilíbrio aí nessas células. Ela não consegue balancear, pelo menos no nosso último teste, a gente deixou o balanceador ativo na recarga e ele bagunçou, tá? Com o balanceamento lá no final. Mas vamos deixar e ver, né, até que ponto ele consegue balancear lá no final, tá, para entregar aí a recarga completa, né, nas células. Então vamos olhar aqui mais uma vez, ó, 91 amperes e continua descarregando, tá? Já já a gente volta aí com o resultado final, muito provavelmente. Pessoal, de volta aí de novo, ainda sem o resultado final, tá? Eu vou segurar aí o resultado para vocês, ainda não saiu, ainda está descarregando. Olha só que interessante, pessoal. O balanceador aí, de fato, tá conseguindo manter um equilíbrio aí aproximado das células, tá? A célula 1 aí tá com 2.9 e nunca tinha chegado aí a 2.9, a 1 no caso, né? As outras estão até mais ou menos próximo aí, tá, todas aí já estão chegando ao patamar de 3 volts e antes não chegava. Ele de fato conseguiu um equilíbrio aí. Talvez pelo motivo aqui da configuração estar em 3.15, ela ficou um bom tempo aí de 3.15 a aproximadamente os 3 volts aí sem balancear, tá? Eu deveria ter feito o teste com 3 volts aí total desde o início, tá? Mas a gente está vendo aí, ó, a diferença de potencial está subindo, mas ainda não subiu tanto. E dessa vez aí, eu posso dizer, adiantar para vocês aqui, teve um pequeno aproveitamento aí melhor, tá? Da energia total das células. E eu estou pensando em refazer esse teste aí mais uma vez, esperando recarregar com o balanceador também. A gente vai ver qual o resultado lá no final, para ver se de fato vai dar alguma vantagem, tá? Em ter deixado ele ativo. A vantagem até o momento aí é um equilíbrio melhor, né? Não 100%, mas bem melhor do que antes, por enquanto. E um pequeno melhor aproveitamento aí de energia, tá? E aí agora com certeza na próxima tomada aí eu vou mostrar para vocês o resultado final, tá certo? Então vocês podem observar aí célula a célula da 1 a 8, então com diferença aí de 137 milivolts. Vamos lá marcar aqui para vocês aí, 138 milivolts. Tá aumentando, mas ainda assim, como eu falei, tá melhor do que antes. Tá tendo um aproveitamento melhor aí da energia total do PEC, porque a BMS, eu creio que nesse momento aí já teria entrado em proteção na outra condição, sem balanceamento, tá certo? Então, já já a gente tá de volta aí. Fala pessoal, finalizado o teste aí, tá? Decidi filmar aqui o aplicativo da BMS antes para vocês já verem aí o desequilíbrio das células. Ó, a princípio, como ainda não estabilizou aqui as tensões, ela vai subir um pouco aí, cada célula vai subir um pouco a tensão, porque exatamente nesse instante aí ela entrou em proteção. Então, ela tem uma diferença de potencial aí maior do que a gente viu da última vez, 309
milivolts. Provavelmente ela vai cair para uns 200 e pouco aí a partir do momento que as células aí se equilibrarem. Mas o fato, pessoal, é que elas descarregaram mais parelho, tá? Tirando a 8 aí, que infelizmente ela vai baixar mesmo. E também o fato dela não ter balanceado dos 3.15 aos 3 volts, tá? Eu possivelmente vou repetir esse teste, mas eu já posso adiantar para vocês que deu uma diferença, tá? Deu uma diferença aí no total de energia entregue no final da recarga, tá? E é o que a gente vai ver aí na sequência, tá certo? Já já a gente volta aí com o resultado final. E aí, como prometido, olha aí, pessoal. Da última vez tinha entregue 91 amperes, dessa vez entregou quase 94. Creio eu, se o balanceador tivesse ativo ali, ele teria beliscado em 94 amperes, que é mais ou menos o que a gente no último vídeo aí mostrou, o que cada célula está entregando, né? Numa média aí de 94 ampere-hora, tirando aí pequenas diferenças, tá? Nas casas decimais aí. Então, é isso daí, pessoal. O que a gente vai ter que atestar agora aqui é se na hora da recarga, esse balanceador atuando o tempo todo aqui no momento de descarregamento, se vai criar um desbalanceio lá no final, impedindo aí que a célula com maior energia chegue aí até o topo da recarga, tá certo? De qualquer forma, a gente vai deixar balanceando novamente, tá? O balanceador atuando aí até a gente conseguir uma recarga a 100%, até a gente conseguir repor esses 93,7 ampere-hora na célula aí novamente, tá certo? Ou muito próxima disso daí. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, vamos dizer assim que foi um sucesso aí, deixar o balanceador ativo. Até gostei do resultado, tá? Achei que não ia dar tanta diferença assim. Em vez de entregar os 91, entregou quase 94, então surtiu de fato um efeito. Creio eu que não compensa nem a gente fazer mais um teste com o balanceador entregando menos, fazendo menos corrente, né? Eu estava com uma ideia aqui de fazer ele a 500 mAh com o intuito, né, de criar um desequilíbrio menor, tá? Talvez não seja necessário. Vamos fazer a recarga aqui com o balanceador atuando e mais uma descarga para a gente ver se ele consegue entregar um pouquinho a mais que isso aqui. Entregando um pouquinho a mais que isso aqui, ou mesmo isso daqui a gente já viu aí, e também não criando um desequilíbrio tão grande, que seja um desequilíbrio que ele consiga lá no final, em um tempo razoável aí, razoavelmente curto, balancear novamente, vai ser vantajoso deixar ele ativo de certa forma, tá? No caso de uma descarga mais profunda, como eu tenho descarregado no sistema até 3.18, até essa faixa ainda não se exacerba muito a diferença entre a célula 1, que está a pior, né? Essa daqui, a célula 8 no caso, né? Na verdade, agora ela está na célula 8, né? A gente começa a contar daqui, tá? Daqui para cá. E aí vamos ver se no final das contas aí se compensa deixar ele ativo também, já que a descarga é até 3.15, 3.18, talvez não dê tanta diferença aí no que ela vai entregar até aí os 80% de profundidade de descarga, tá bom, pessoal? Então eu vou preparar aqui novamente os carregadores, né, a fonte lá, para carregar no tempo mais rápido possível aí para a gente reiniciar esse teste de descarga. Até mais. Olha aí, galera, mais ou menos início de recarga, né? Já tem aí quase uma hora que a gente colocou para recarregar, né? Acho que não tem nem isso tudo, não. E elas já estão aí equilibradas novamente, ó, tá? O balanceador conseguiu fazer um trabalho até legal em manter, depois de certo patamar aí, 3.15 em diante, elas meio que se equilibram naturalmente, tá? Não 100%, mas aí o balanceador entra em ação e consegue colocar a coisa aí nos eixos novamente, a princípio, né? A diferença lá entre uma célula e outra, para entrar o balanceador, eu continuei mantendo aí em 10 milivolts, tá? Vou usar esse parâmetro agora aí, por enquanto, nesse teste, tá? A princípio deu relativamente bom aí, no momento da descarga, como a gente já mostrou, tá? E a gente vai seguir observando esses parâmetros aí para ver se lá no final, na hora que tiver findando aí o processo de recarga, qual vai ser o desequilíbrio, né? Porque essa faixa central aí, de 3.20 até 3.35, há muitos planos, né? Há muitas linhas planas ali por várias, às vezes até mais de uma hora, e aí as baterias, as células, estando com uma ampere diferente em relação uma a outra, elas vão apresentar a mesma tensão. E aí que a
acontece o desbalanceamento lá no final, né, por conta dessas diferenças. Mas vamos ver se o balanceador dessa vez vai conseguir fazer um trabalho bom aí. Fala galera, finalizado aí a recarga e olha aí o que eu comentei para vocês. Olha o dano que criou fazer um balanceamento o tempo todo aí no pack, tá? Houve um desequilíbrio bem grande aí, praticamente igual ao desequilíbrio lá no final, tá? Então não adianta você equilibrar lá embaixo, né, ou ao longo do processo aí, sendo que você vai ter o inverso acontecendo, tá? E aí o que vai acontecer agora? Eu vou ter que esperar deixar ele balancear. Provavelmente vai levar um tempo bem longo aí até ele conseguir balancear. Tem célula aqui com 3.57, tem célula com 3.34, deixa eu ver aqui. Na verdade as outras células estão equiparadas, né? A célula que agora de fato ficava para trás, né? Na verdade descarregava primeiro, agora ela está carregando aí bem à frente das outras. Isso aí não acontecia, tá? Isso aqui, ó, de passar de 3.65 não acontecia antes quando ela estava no top balance bem feito. Foi ativar o balanceador aí no momento da descarga que bagunçou com esse processo aí. A última recarga eu fiz tranquilamente, sem entrar proteção, e agora aconteceu isso daí. Agora eu vou assim, eu não vou fazer o top balance, eu vou deixar o balanceador aí trabalhando o tempo todo, tá? Até ele conseguir equilibrar isso daí. E aí a gente, eu meio que vou deixar aí findado esse teste, tá? Não compensa você entregar ali 2, 3 amperes a mais, mas ter esse transtorno no final, ó. Essa demora aí para recarregar completamente o pack de bateria, tá certo? Posso fazer um teste com 500 mAh? Até posso, mas eu acho que não vai surtir diferença. Apenas as diferenças aí vão ser menores, mas mesmo assim vai ter o mesmo transtorno aí causado agora, tá? A redução aqui para a diferença de potencial de 10 mV ajudou um pouco, tá? Ela ajudou um pouco aqui a não entrar muito aí o balanceador, né? Mas ele entra de qualquer forma. O que eu poderia fazer é jogar para 15 mV, mas eu acho que também não faria muita diferença no resultado final não, tá? Nessa questão de desbalanceio aí em uma das pontas, ou lá em cima ou lá embaixo, tá bom? Então, agora esperar aí, ela tentou carregar novamente e a proteção entrou de novo, ó. Ela desativou a proteção e a proteção entrou de novo. Agora está 366, antes estava 3.55, então vai ficar nessa daí. O que eu posso fazer para não ficar entrando a carga toda hora e entrando a proteção é pegar aqui e reduzir o momento aqui que ela vai voltar, tá? Que ela vai liberar a proteção para a recarga voltar. Então eu vou colocar aqui a mesma tensão lá das outras células, tá? Vou até baixar um pouco para 3.33 para deixar ela balancear bem aí e só voltar a carregar o meu comando aqui, tá? Quando eu ver aí que elas estão mais ou menos equilibradas. E por experiência aí, tá? Do último vídeo, vocês já vão ter visto até no último vídeo aí, que mesmo fazendo essa questão aí de botar a proteção aqui para retornar somente quando as células estiverem equilibradas, não resolve, tá? Porque elas podem estar em momentos ali da planicidade do gráfico de recarga, em momentos de ampere-hora ali diferente, armazenado. E aí ela pode até aparentemente estar equilibrada, as tensões entre as células, mas de fato não estão. Elas ainda estão em tempos diferentes de ampere-hora armazenado. E aí ela vai novamente disparar em relação às outras e vai ficar nessa repetição até de fato ela equilibrar, que geralmente vai acontecer quando as outras atingirem um patamar aí aproximado lá acima de 3.45 volts, que é quando as diferenças ali já são exacerbadas por pequenas mudanças ali de subida na rampa de finalização da recarga, num gráfico aí de recarga dessas LiFePO4. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui, vou ver o tempo que vai levar esse balanceamento. Se demorar demais, infelizmente, eu vou ter que fazer um outro top balance aí, tá? Para regularizar a capacidade das células aí lá no topo novamente. Só é o seguinte, não tem como, né, deixar o balanceador aí balanceando até ele equilibrar todas as células. O que acontece aqui? Até teria, mas o tempo entre eu desmontar tudo, botar as células em paralelo, fazer um balanceamento de topo aí, né, um top balance, e deixar dessa forma aí balanceando pelo próprio balanceador da BMS, é muito mais vantajoso colocar as células em paralelo e fazer o carregamento delas em paralelo mesmo, até 3.65, para elas se equilibrarem novamente. Eu ganho muito mais tempo, porque o que acontece? Se eu deixar ela dessa forma aí, ó,
até chegar a uma tensão pré-definida que eu colocar lá na configuração para soltar a proteção. No caso aqui eu fiz isso, fiz uma primeira tentativa. Até 3.34 ela balanceou certinho, ficou lá as células equilibradas, 100% equilibradas, mas logo em seguida que a proteção soltou novamente a recarga, rapidamente a célula 8 chegou a 3.65 mais uma vez, né? Então, não dá, né, para ficar nesse balanceia, entre aspas, né? Porque se tivesse de fato balanceada, a 8 não dispararia, né? Como ela antes não estava disparando, então não é nenhum problema com a célula em si, apesar dela estar entregando menos energia, ela não está carregando tão rápido a mais do que as outras para justificar esse comportamento aí, tá? O que aconteceu de fato aí foi retirada de energia das outras células e aplicada aí na célula 8, o que prova pra gente que o balanceador, mais uma vez, né, que eu sempre venho falando, não é perfeito, tá, pessoal? Essa questão de basear-se por tensão para fazer um balanceamento entre as células é algo muito inexato. A única forma de maior exatidão do balanceador funcionar, novamente eu bato na mesma tecla, é lá no topo, acima de 3.45 volts, todas as células estando ali mais ou menos nessa tensão, aí sim um balanceador faz um excelente serviço. Mas de outra forma, pelo menos com LiFePO4, tá, galera? Não confundam com lítio-íon 18650 e outras químicas aí de bateria. LiFePO4, balanceamento apenas no topo, tá? Ou se você preferir que o balanceamento seja feito lá embaixo, as suas células vai entregar mais lá embaixo, mas lá em cima vai ficar dando esse tipo de problema aí, ó. Sempre vai desbalancear, tá? E vai ficar entrando a proteção constantemente. Se suas células forem perfeitas, né, vamos dizer assim, desgaste igualzinho, entregar a quantidade de ampere-hora exatamente igual em todas as células, mesmo que você coloque um balanceador aí para atuar o tempo todo no teu sistema, vocês não vão perceber, às vezes não vai entrar nem a proteção da BMS aí na questão, né? Elas vão subir parelha, vão descer parelha, então o balanceador vai corrigir pequenos desvios. Quando há um desvio maior, acontece esse tipo de coisa aí. Tá? Então, novamente, se eu deixar ela balancear aqui até, vamos dizer aí, uma média de 3.36 por célula, né, que é o que está as outras aí de 1 a 7, tá mais ou menos entre 3.35 e 3.38. Vamos supor que elas balanceiem todas até a 8, até 3.36, não adianta. A 8 está com mais energia armazenada, bem mais do que as outras 7. Então, mesmo com a mesma tensão, o ampere-hora de armazenagem aí tá diferente. Se a gente fizesse um teste nesse momento aqui de capacidade da célula 8, vocês iam ver que ela ia entregar em torno aí de uns 3 a 4 amperes-hora, talvez até um pouco mais do que as outras células de 1 a 7. Tá? Então, balanceamento nesse momento aqui, ou você tenha bastante paciência, tá? Para o sistema carregar, entrar em proteção, soltar a proteção, balancear, voltar a carregar, entrar em proteção novamente, né? Balancear, soltar a proteção, enfim, seguir essa sequência toda aí é muito tempo, tá? Então não compensa, tá? Quem tiver esse único recurso para fazer aí, desde que suas células estejam relativamente equilibradas, dá para fazer. Mas no meu caso aqui eu não tenho mais paciência para esperar, para dizer a verdade para vocês, tá? Eu tô doido para colocar esse pack aqui no sistema e botar ele para render, né? O que ele tem para entregar aí, botar ele para render e boa, né? Não tem mais muito o que fazer. Na minha opinião, ao abaixar aqui a corrente de balanceamento não vai surtir efeito, simplesmente vai só atrasar um pouco aí a questão de desbalancear, tá? Vai demorar um pouco mais a desbalancear, mas vai desbalancear da mesma forma, porque elas tiram, o balanceador tira a tensão aí das células de forma, vamos dizer assim, inexata, né? Baseada na tensão, e a tensão entre as células ela oscila aí naturalmente, em vários momentos diferentes aí de recarga, tá? Então, tensões iguais nem sempre vai indicar armazenagem em ampere-hora igual, idêntico, em se tratando de LiFePO4. Beleza, pessoal? A não ser nos... Minha gravação aqui parou, pessoal. Então, como eu ia falando, né? Balanceamento em LiFePO4 nunca vai ser exato na curva, né? Não falo na curva, não, na planicidade da curva de recarga, apenas nos joelhos, tá? Balanceamento apenas nos joelhos ali do gráfico, tá? Final de recarga 3.45 volts para cima ou na faixa ali dos 3 volts para baixo, o que não faz muito sentido balancear também nessa faixa tão baixa, tá? Então a gente usa o topo, tá? 3.42, eu acho que é o limite mínimo
para você começar a balancear suas células de forma aí, correta, tá bom, pessoal? De preferência, se possível, com as células em repouso, tá? Findada a recarga ali. A gente sabe que no sistema off-grid isso aí não é muito possível, mas enfim, não sendo possível, a partir de 3.45 vocês vão ter um excelente resultado aí, desde que suas células estejam relativamente aí equilibradas. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vamos findando o vídeo aqui, tá? Não tem mais muito o que mostrar. Eu vou ficar devendo o teste a uma amperagem menor de balanceamento. Na minha cabeça não faz sentido eu perder esse tempo todinho para apenas fazer o mesmo teste abaixando a corrente aí de balanceamento, sendo que o resultado não vai ser tão satisfatório, não vai entregar muito mais energia das células, até porque a gente vai trabalhar aí com 3.15, 3.18 mesmo antes de a gente iniciar todos esses testes aqui, estava funcionando relativamente bem, descarregando aí até essa faixa, sem grandes desequilíbrios de tensão entre as células aí dos nossos packs. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, a gente vai finalizando por aqui, e até um possível próximo vídeo dentro desse assunto, ou um novo assunto aí. Tá bom, pessoal? Abraço a todos, até mais. Pessoal, não tão rápido, vamos embora. Eu decidi mostrar aqui para vocês a diferença que tá lá depois da tentativa aí de balanceamento a todo momento, né, com as células, deixar o balanceador ativo lá a todo tempo, para ver se a gente tirava alguma coisa a mais delas, né? E a gente viu aí, está provado que ocorreu agora um desbalanceio no topo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar a diferença que deu, né, entre algumas células. Eu vou carregar a que está mais carregada, tá? A gente vai ver o quanto que ela vai absorver aí. E depois eu testo mais uma ou duas células aí, só para vocês verem aí o tanto que o balanceador atuando o tempo todo aí desequilibrou aí todo o sistema devido a uma célula aí tá apresentando essas características de diferença aí de armazenamento, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar aqui rapidamente. E aí a gente vai ver o tanto de ampere-hora que ela vai absorver. Eu pego mais uma ou duas células ali que já também estão próximo de finalizar a recarga, e a gente faz um comparativo rapidinho aí, só para a gente de fato aí finalizar o vídeo aí com informação um pouquinho mais completa. Tá bom, pessoal? Até mais. Então, pessoal, finalizado aqui a recarga do que faltava de corrente nessa célula aqui, né? Aquela que estava mais carregada lá. E olha aí, ó, para a gente ver aqui um dado interessante. Ela ficou balanceando lá, a BMS ficou tentando balancear, tirando energia dessa célula aqui para jogar para as outras 7 lá, que estavam com a tensão mais baixa, certo? E ela ficou lá em torno de uns 20 minutos até estabilizar. E olha só o tantinho, pessoal, de corrente que ela tirou dessa célula para tentar estabilizar as outras lá. Eu acho que ficou 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos, eu não medi, tá? Mas não foi muito tempo até as células indicarem lá pela BMS que estavam de fato aí balanceadas, né? Entre aspas aí balanceadas, que eu digo porque não estavam, né? Vocês vão perceber isso aí mais ainda quando eu colocar essa outra célula aqui, que é uma das outras 7, para ver o tanto que ela vai absorver de corrente em relação a essa daqui, tá? Mas dá para ver que o balanceador de fato aí não fez o trabalho que deveria de fato acontecer na prática, né? Ele até mostra que a tensão está igual, e de fato está igual a tensão, mas em se tratando de LifePL 4 aí, digo mais uma vez, isso daí não quer dizer nada, tá? Tensões iguais de célula não quer dizer que elas estão balanceadas. Isso eu falo na casa dos milivolts, tá bom, pessoal? É uma coisa bem interessante aí, que muita gente não leva em consideração. Às vezes mede até com o multímetro, minhas células estão balanceadas porque o multímetro acusou que estão todas com tensão igual. Não se enganem. Olha aí, galera. A gente colocou a segunda célula aí para carregar, né? E ó, a diferença entre a outra aí, ó. A outra tinha absorvido aí 200 e pouco, né? Miliampere-hora, e essa aqui, ó, 1182. Ou seja, tava com mais ou menos aí 1 ampere e pouco. Quase 1 ampere, na verdade, de diferença entre uma e outra, né? Eu vou pegar mais uma, tá? Ela já tá aqui do lado. Vou carregar também e depois eu vou colocar lá no pack lá, tá? Tudo junto, para balancear elas tudo junto e ficar perfeito aí de novo, beleza? Dentro das possibilidades da perfeição aí, tá certo? Então, volto aí em seguida com o resultado da terceira célula aí, só pra gente mostrar essa diferença entre elas, tá? E aí a gente dá por finalizado aí, tá bom? Instantinho aí. Olha aí, galera, praticamente igual a outra, né? Então a gente percebe aí que as células estão com em torno aí de 1 ampere de diferença, né? Mais ou menos em 1 ampere.
daria, né, para ter esperado, pessoal, o balanceador fazer o balanceamento, se de fato todas as células aqui estão com 1 ampere a hora aí de diferença para que estava mais carregado. Só que o fato dele ficar entrando em proteção, aí tem que aguardar o balanceamento, aí finaliza o balanceamento, a proteção retorna, né? Ele carrega rapidamente, ele carrega alguns poucos miliamperes até chegar a 1 ampere de diferença aí para ele balancear. Ia demorar um pouquinho, tá? Porque ele não tinha tempo hábil para carregar muitos ampere-hora, ele carregava em torno de 50 miliamperes, 100 miliamperes, aí voltava todo o ciclo ali de proteção, balanceamento, retorno, proteção, balanceamento e retorno. Tá? Então eu preferi botar aqui, ó, para fazer o top balance. Para mim aqui vai ser bem mais rápido, tá? Mas ficou aí como uma curiosidade para vocês verem, né, que o balanceador aí nem sempre faz o serviço aí que a gente espera, tá certo? E já tá bem, acho que tá bem batido aí, bem explicado aí essa questão. Vou pegar a célula ali, tá? Colocar aqui para iniciar o top balance. Então considero aí, pessoal, finalizado esse vídeo, tá? E aguardem aí até ou a parte 6, provavelmente não terá a parte 6, mas dependendo de como ocorrer aí. Na verdade não, quando tiver montado lá os 4 packs, eu inicio uma parte 6 aí e a gente faz considerações gerais aí do que a gente fez aí ao longo dessas 5 partes aí desse vídeo, dessa série. Tá beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí. Até mais.